Muito bem, boa noite, namastê a todos. Estamos iniciando mais uma live de quarta-feira. Vamos entrando, vamos chegando. Hoje com o tema Yoga emagrece, ou melhor, não é nem o tema, com a pergunta Yoga emagrece. Muitas pessoas me perguntam isso, porque muitas pessoas procuram exercícios físicos, principalmente para a questão do emagrecimento. E eu sempre respondo essa pergunta meio que diariamente. Então eu resolvi trazer esse tema para a live de hoje, para quem tem interesse nesse processo de emagrecimento, em saber como que o yoga ajuda, como ele auxilia na perda de peso. Então, esse é o tema de hoje à noite. Muito bem. Então, primeira coisa, quando a gente fala em perder peso, a gente está falando de quase que de um cálculo matemático, né? Que é assim, eu vou ingerir menos energia, menos calorias e gastar mais calorias. Então, isso faz com que a gente perca peso e emagreça. Mas tem uma série de coisas que os próprios educadores físicos, pessoas profissionais, nutricionistas, nutrólogos, endocrinologistas, pessoas especializadas nesse assunto levam em consideração, porque o peso da balança não é o mais importante, não é? Aquilo não quer dizer muita coisa. Ele dá um panorama geral, claro que se a gente está de sobrepeso, com muitos quilos a mais, ali óbvio que a balança vai indicar isso, e isso aí é o problema maior no primeiro momento para quem tem sobrepeso, para quem tem obesidade. Daí a balança já denuncia. Mas vamos falar assim das pessoas que também têm essa necessidade de perder, 5 quilos, 2, 3 quilos. Às vezes ela vai pelo número da balança. Só que nós temos massa muscular, nós temos gordura, retenção de líquido, várias coisas que um profissional que faz a avaliação física pode identificar. Que eu não preciso talvez perder 5 quilos, talvez eu precisa perder 1,5 kg, 2 de gordura, né? Daqui a pouco a pessoa já tem uma propensão à massa muscular e o músculo pesa muito. Então, emagrecer é um conjunto de coisas, né? Além da perda do peso em si. Emagrecer é regular o nosso organismo, diminuir o percentual de gordura, e a gordura ela é leve para a maioria das pessoas. A gordura é o vilão para a nossa saúde, para o organismo e tudo mais. Mas em termos de peso, a gordura é leve, ela é muito mais leve que o músculo. Então, diminuir o percentual de gordura nem sempre vai diminuir tanto o peso do corpo, mas vai mudar completamente o visual, porque a gente vai colocar assim em evidência mais a massa muscular, por exemplo, e aí começa a aparecer as formas da pessoa, e aí ela vai dar a impressão que emagreceu muito em termos de peso, e não, foi só um ajuste. E aí cada um é cada um, por isso que é importante fazer a avaliação física com um profissional experiente que vai poder te dizer o que precisa para você atingir o seu objetivo. Mas o yoga, ele ajuda muito na perda de peso. Por quê? Porque ele não aborda somente o corpo físico. Vocês viram que aqui eu falei sobre a abordagem estritamente física, massa muscular, gordura, retenções, etc. Mas por que nós engordamos? É muito
além daquele cálculo matemático do quanto de caloria nós ingerimos comparado com a caloria que nós gastamos. Existe um comportamento mental, enquanto também existe o comportamento físico. É fácil a gente entender que está comendo demais ou comendo coisas que não são tão saudáveis ou que vão gerar retenções no nosso corpo, né? Os alimentos, por exemplo, que são artificiais, industrializados, eles têm muitas substâncias que acabam não sendo reconhecidas e metabolizadas pelo nosso organismo facilmente, e aí gera resíduos e vai acumulando no nosso organismo, causando as retenções. Então, com essas retenções, nós vamos inchando e o inchaço também faz a gente ganhar peso. Então, a alimentação é fundamental, não tem nem dúvida, que é a quantidade de energia que nós ingerimos versus a quantidade de energia que nós gastamos. Mas existe aí por trás da obesidade, do sobrepeso, essa questão emocional, a questão psicológica. Por isso hoje muitos profissionais estão trabalhando assim com equipes multidisciplinares para trabalhar não só o corpo, não só a alimentação, mas também a mente. E quando nós carregamos pesos desnecessários dentro da nossa mente, dentro do nosso sentimento, quando nós achamos que somos responsáveis pelo problema de todas as pessoas e quer cuidar da vida de todo mundo, e aceita coisas que não deveria, aquilo tudo vai se acumulando dentro de nós e ao longo do tempo isso vai fazendo com que a gente ganhe peso, nosso metabolismo vai se modificando. Então é muito emocional essa questão do sobrepeso, da obesidade, é muito emocional. Por isso que nós temos que trabalhar a nossa mente, mudar a mente. Hoje em dia se fala muito na cirurgia bariátrica, né? Que é a cirurgia do estômago e do, enfim, de intestino, tem várias modalidades aí dessa cirurgia para perda de peso, né? Para quem está obeso e tal. E normalmente o que eu vejo em quem faz essa cirurgia? Existe uma perda de peso, sim, e bem rápida, porém não existe aquela mudança mental, a mente continua sendo a mente do obeso, por isso que essas pessoas têm que passar por um acompanhamento psicológico. E isso tudo é um tratamento superficial do problema, nós estamos tratando o problema de fora para dentro, enquanto que tratando ele de dentro para fora, os resultados são permanentes. Por quê? Porque eu estou mudando a minha mente, eu estou mudando a minha forma de me comportar em relação à vida, não só em relação à comida, em relação à vida, a questão emocional, a questão psicológica. Isso é muito importante. Então, como é que é a abordagem do yoga diante disso? Veja bem, assim como os alimentos, os nossos pensamentos e sentimentos também têm características diferentes. Os alimentos, e eu já falei disso aqui, eles podem ser tamásicos, rajásicos e sáttvicos. Tamas significa inerte, pesado, sem vida. Rajas, que é o alimento rajásico, é o alimento muito hiperestimulante. Esses alimentos, eles geram um efeito também no nosso campo sutil, na nossa mente. Tudo o tipo de alimento que nós ingerimos vai influenciar as características dos conteúdos que nós temos na nossa mente. E quando os conteúdos se tornam pesados,
eles influenciam o nosso metabolismo. Então, alimentos pesados, mente pesada, vai baixar o nosso metabolismo, a nossa taxa metabólica. E aí vai ser mais difícil de digerir, vai ser mais difícil de processar. Então, nós vamos acumular mais resíduos no nosso corpo e vamos inchar e ganhar peso. Vamos aumentar a gordura corporal e vamos nos sentir desmotivados, para baixo, sem vontade. E uma coisa vai levando a outra e a gente vai entrando nesse ciclo vicioso do peso que está na nossa mente e acaba também no nosso corpo, ok? Assim como quem se alimenta demais com alimentos super estimulantes vão ficar com a mente muito raivosa, muito colérica. E aí, o que é que vai acontecer? Quando a gente fica com muita raiva, com muita falta de paciência, o nosso fígado acaba sendo sobrecarregado. O nosso fígado, ele processa as emoções mais coléricas, que tem a ver com a alimentação rajásica, hiperestimulante. Então, quando o nosso fígado fica sobrecarregado, ele também começa a produzir enzimas de forma desregulada, e isso vai gerar também inchaço, retenção de líquido no nosso corpo, e a gente vai se sentindo mais pesado, mais inflado. No tamásico, a gente se sente mais pesado, mais para baixo. No rajásico, a gente até não se sente tão pesado, mas a gente se sente inflado. E isso atrapalha o nosso metabolismo, atrapalha a nossa mente também. E a alimentação sátvica, que é a alimentação equilibrada, a alimentação envolvendo alimentos frescos, preparados na hora, vegetais, frutas, coisas do nosso clima, da nossa geografia. Isso vai influenciar nossa mente, tornando a nossa mente sátvica. Nós vamos estar equilibrados, leves mentalmente, e isso vai fazer com que o nosso organismo se equilibre no que diz respeito ao metabolismo. Mas eu vou ser ainda mais prática nisso que eu estou falando para vocês, tá? Eu vou sair desse campo tão abstrato. Bom, como que o yoga, efetivamente, a prática das técnicas ajuda a perder peso, gente? Eis a resposta que está todo mundo procurando e eu vou explicar para vocês. Bom, primeira coisa, as técnicas físicas de yoga, os asanas, as posturas, eles regulam o nosso metabolismo. E nós temos 5 áreas do metabolismo, pessoal. O metabolismo de absorção, o metabolismo de eliminação, o metabolismo de distribuição para o corpo e o metabolismo de expressão, ou seja, que faz com que a gente fale, se expresse. Isso também faz parte do nosso metabolismo. O metabolismo de... Como eu vou explicar isso para vocês? O metabolismo de absorção de energia. Esse é o quinto. Nós temos 5 áreas metabólicas. A que absorve energia e essa absorção de energia cuida, né? Ele governa todas as outras áreas metabólicas. Então, vou absorver energia, vou assimilar esta energia, vou distribuir essa energia, vou eliminar e vou me expressar. São 5 funções, ok? E eu estou procurando aqui falar numa linguagem bem simples. Quem é da área do yoga sabe que eu estou falando aqui dos vayus, dos pranavayus, que são os 5 ares que
cuidam das diferentes áreas metabólicas do nosso corpo. Então, quando a área metabólica de absorção não está legal, a gente não absorve direito tanto a energia quanto os nutrientes, e aí fica resíduo acumulando no nosso organismo. E aí a gente acumula mais aqui, ó, na região do estômago. Aqui que fica mais inflado ou com mais acúmulo de gordura. A área metabólica de eliminação, quando ela não funciona direito, por exemplo, eu absorvo e aí eu mando os resíduos normais para eliminação e essa eliminação não acontece adequadamente. Vai ficar resíduos, inclusive tóxicos, na nossa região intestinal, que vai influenciar do baixo ventre em direção às pernas. Então, é aquele acúmulo de gordura na área do quadril, ok? Estão se identificando aí? Tem aquela área do metabolismo que é a distribuição dessa energia, desses nutrientes para todo o organismo, que quando ele está desregulado, ele vai fazer com que a gente infle de cima a baixo. É aquela pessoa que engorda geral, assim, não é só a barriga ou só o quadril. Tem a área do metabolismo, que é essa área da expressão, que inclusive quando a gente precisa vomitar, por exemplo, é graças a esta área do metabolismo que isso acontece, ou arrotar, ou no caso falar. Isso é esta área que eu vou comentar agora. Quando as pessoas estão desreguladas nesta área de expressão, elas acabam acumulando gordura ou inflando na parte superior do corpo. É aquelas pessoas que ficam assim, com o peito inflado, os braços maiores, né? É esse metabolismo que está falhando. E o de absorção, que está na região mais da cabeça e peito também, porque tem o de expressão e o de absorção. Esse é aquele que gera uma papada na gente, entenderam? Então, quando a gente vê assim, como professores de yoga, quando a gente vê um aluno e vê as características do corpo deles, a gente já sabe, pelas características do corpo, que área do metabolismo que está desregulada e que precisa ser trabalhada. Não é super interessante? E os asanas, eles atuam no nosso metabolismo. Eles vão ajudar a liberar o fluxo, a circulação do corpo, sanguínea, de ar, elétrica, né, no caso do sistema nervoso, e também vai drenar o nosso corpo através dos alongamentos, porque não são técnicas simples, são técnicas que foram construídas ao longo de séculos, justamente para regular o nosso corpo, fortalecer a nossa imunidade, para que nós não ficássemos desequilibrados, para continuar o trabalho de meditação, de controle da mente. Só que um corpo que não está saudável não tem condições de meditar. Então, o Hatha Yoga, que é esse sistema técnico das posturas, ele foi criado nesse nível. Então, tudo que a gente faz aqui na sala de aula, em termos de alongamentos, de posturas, de técnicas, é para transformar nesse nível mais profundo o organismo das pessoas. Então, os asanas, principalmente os asanas, que são as posturas, eles agem regulando as 5 áreas metabólicas do nosso corpo. Então, é bem comum quando a pessoa começa a praticar yoga, ela sai da aula e já quer ir no banheiro para urinar. Por quê? Porque faz uma drenagem. Tem gente que precisa até evacuar, dependendo depois da aula. Quando está começando, sabe? Por quê? Porque está mexendo com tudo ali,
tá movimentando essas áreas que tem acúmulos. A gente, sei lá, faz um alongamento aqui, ó, da coluna lateral, trabalha tudo isso e às vezes tem muito acúmulo ali de gordura, de líquido, de toxina e precisa liberar. E esses acúmulos, eles estão muito arraigados, eles ficam profundamente acumulados, não é assim no nível da pele ou superficial do músculo. Não, esses acúmulos, eles ficam profundamente situados dentro do nosso corpo. Então, essas técnicas, elas vão movimentar tudo isso. Então, existem posturas para trabalhar aqui toda a região digestiva, onde a gente faz torções, estimula os nossos órgãos, torce, aperta, justamente para liberar aqueles acúmulos ali, tanto de ar, gases, quanto de gordura. Assim como para a área superior do corpo, para a área das costas, quadril, pernas, assim engloba tudo mesmo. E as pessoas começam a notar a diferença na sua vitalidade, na sua disposição, elas começam a se sentir melhor e sim, começa a perder peso. Por quê? Porque está desinchando, desintoxicando o corpo, que é o primeiro passo nesse caminho de perder peso. E outra coisa legal da prática do yoga é que quando a gente começa a desintoxicar e a eliminar esses acúmulos, o nosso corpo começa a ficar mais sensível, porque nós estamos desintoxicando, como eu falei, num nível profundo. Então ele começa a ficar sensível a alimentos que fazem mal para o nosso organismo, que prejudicam o nosso organismo. Por quê? Porque como o organismo está limpo, a gente começa a ter uma consciência corporal maior. E aí a gente já põe na boca alguma coisa que a gente já sente que não desce bem, ou já sente no estômago que não está legal. Então a gente já rejeita aquilo. E com o tempo a gente vai só de olhar para o alimento, a gente já rejeita aquele alimento, a gente já consegue perceber sutilmente, porque os nossos sentidos se aguçam quando o nosso corpo está desintoxicado. E aí a gente entra numa dieta saudável, meio que naturalmente. Olha que incrível, isso é a parte que eu mais gosto nessa questão da dieta no yoga. Falando em dieta, olha aí, a Ariane entrou, minha parceirona lá do ashram, que é a nossa nutricionista. Ela cuida justamente da alimentação dos nossos alunos quando eles estão lá no ashram. E a dieta que nós seguimos no yoga é a dieta sátvica, como eu estava falando no começo da live. Então é só comida fresca, cereais integrais, grãos, vegetais, legumes, frutas, fontes de proteína vegetal. O pessoal realmente que vai para o nosso ashram lá, vive essa alimentação iógica, que eu chamo, e faz toda a diferença. E não tem a ver com caloria, com quantidade, as pessoas podem comer à vontade, repetir quantas vezes elas querem. Por quê? Porque alimentos realmente nutritivos são absorvidos pelo organismo, metabolizados e eliminados facilmente. Entende? Então não existe essa coisa, eu tenho que medir, eu tenho que pesar, eu tenho que ver quantas calorias. Não, a gente se baseia só na qualidade daquilo que a gente está comendo. Mas para quem começa, a praticar yoga, olha ali a Bruna aqui, ó, é maravilhoso, ela passou por isso, ela sabe, da nossa comidinha lá, que é maravilhosa. Inclusive vai ter retiro em abril, gente, consultem aí na nossa programação, de um retiro gastronômico com a Ariane. Ela
só plant-based, comidas vegetariana, cultivadas na terra, não vai ter nada comprado no supermercado e é uma delícia, só abrindo um parênteses. É um retiro que a gente come o fim de semana inteiro e não engorda e se sente leve sempre. Então, voltando, né, fechando esse parêntese, né, a propaganda da nossa programação. Para quem está começando a praticar yoga ou vai começar a praticar yoga, quando eu falo isso é vir na escola, no tapetinho, fazer as técnicas, naturalmente ela vai começar a se alimentar. Ó, só tem mais uma vaga, a Ariane está dizendo aqui no meu perfil, que eu estou nos dois aqui, Yoga Satyarara e no Renise, que só tem mais uma vaga para o retiro gastronômico, gente. Esse retiro gastronômico é o máximo, porque a gente ensina que dá para emagrecer comendo e comendo muito bem, tá? Então, fiquem de olho. E voltando de novo para o nosso foco aqui. Isso aconteceu comigo. À medida que eu fui praticando yoga diariamente, e aí eu já estava praticando diariamente, eu gostei tanto dos efeitos da aula, que eu comecei a sentir melhor o meu organismo e a minha alimentação melhorou muito. Eu comecei a adequar de acordo com aquilo que eu sentia. Eu não tenho mais vontade de comer isso ou aquilo. Eu comecei a escutar melhor o meu corpo. E quando a gente escuta o nosso corpo, a gente dá para ele o que ele precisa. E naturalmente, como eu falei antes, a gente entra numa dieta, naturalmente, numa dieta saudável, equilibrada, sem aquela forçação, sem ficar passando vontade, porque a gente não tem vontade. E essa dieta, ela não tem repressão também. Ela não tem repressão. Tipo, todo mundo é livre para comer aquilo que está com vontade de comer. O que muda no nosso comportamento é que a gente se escuta, a gente não quer mais se violentar, a gente não vai deixar de comer uma batata frita porque eu não quero engordar, não posso, me proibiram, tô com colesterol. Não, a gente não come porque a gente sente, né? Quando olha para a batata frita, agora não vai me descer bem, não me soa muito bem, meu corpo não tá preparado para isso. E aí a gente não come porque não quis. Entende? E às vezes a gente tem que aprender a entender isso e o yoga nos ensina. Não precisa ser professor de yoga, fazer formação, imersão, praticando diariamente na escola ou na aula online, a gente vai adquirindo essa capacidade de compreender o que o nosso corpo quer naquele momento. Inclusive de identificar, hoje o meu fogo digestivo está mais alto. Quando o fogo digestivo está mais alto, a gente sente mais fome, a gente quer comer mais e tá tudo bem, vai lá e come, mas come a sua fome. E a gente aprende a discernir isso no yoga. Por isso que naturalmente a gente vai perdendo peso, vai desinchando, vai mudando o comportamento mental, vai respeitando o organismo e vai comendo de tudo, não tem nada assim ali proibido. Não pode comer doce. Naturalmente tu não vai querer comer doce toda hora. Vai ter aquele momento que tu vai querer comer um doce, que teu organismo tá assim, vem doce, vem doce. Daí o doce cai lá dentro e é metabolizado rapidamente, processado, não gera acúmulo. Por quê? Porque o organismo estava em condições de fazer aquilo. Agora tem aqueles dias que a gente se sente mais pesado, que a gente sente assim, até meio nauseado e não sente fome de verdade. Por quê? Porque o metabolismo está lento naquele dia, o fogo digestivo está baixo. Se a gente percebe isso, a gente não vai comer coisas de difícil digestão naquele dia. E dependendo se naquele dia eu nem vou me mexer muito, não vou ter muita atividade com o corpo, eu vou talvez nem comer. Talvez eu vá tomar sucos naturais, comer uma frutinha, porque é o que está descendo naquele dia.
e escutando o nosso corpo, a gente vai respeitando ele. Então tem aquele dia que tu comeria um monte de coisa e tá tudo bem, porque teu metabolismo tá assim, e tem aquele dia que tá tudo meio parado, então tu não vou comer para não piorar a situação. As mulheres quando entram na TPM, é o período do mês que o fogo digestivo sobe lá nas alturas. Por isso que dá aquela loucura por doce e aquela impaciência, sabe? Aquele pavio curto, né? É porque os 10 dias antes do período menstrual, antes de descer a menstruação, é o período que a gente chama na nossa linguagem do yoga Pitta, que o fogo sobe e aumenta então o nosso metabolismo, aumenta o nosso apetite, e aí a gente fica com vontade de comer doce. Mas o doce que a gente deve comer, o certo, né? Eu falo certo, é os sabores doces, ou seja, praticamente carboidrato, que vai virar açúcar dentro do nosso organismo. Mas como a gente sente essa necessidade pelo doce, normalmente a gente ataca um chocolate, sorvete, que não faz nada bem, mas que tá bom. Na TPM a gente tem fogo digestivo para metabolizar isso, então não é tão ruim, não pesa tanto. Então fica a dica para mulherada que tá em TPM, que tá tudo bem, a gente dá uma pisada na jaca, né? Eu mesma hoje comi um sorvete, porque eu tô nesse período. E aí a gente sente o fogo gástrico muito alto e sente muito apetite. Então, se a gente sabe reconhecer as diferentes fases do nosso corpo ou as diferentes condições do nosso corpo, a gente sabe como se alimentar. E, em geral, para quem pratica yoga, o nosso metabolismo é regulado, a gente acaba se alimentando naturalmente da maneira correta. É difícil acumular, engordar, ficar engordando, emagrecendo, engordando, a gente fica sempre o mesmo, né? Eu sempre digo que há pelo menos 10 anos da minha vida que o meu número de roupa é o mesmo, não tem essa variação. E quando eu era mais jovem, que lá na adolescência ou na própria início da vida adulta lá, que a gente tem um metabolismo muito melhor. Naquela época eu tinha muito mais esse efeito de engorda, emagrece, ganha peso. Por quê? Porque não tem necessariamente a ver com o que a gente está comendo, como eu falei antes. Tem a ver com o nosso mental, com o nosso emocional. É isso que a gente tem que trabalhar. E eu falei agora há pouco para vocês que as técnicas de yoga regulam todas as áreas do nosso metabolismo, ajuda a desintoxicar, a drenar e a filtrar as nossas vontades, os nossos desejos, nos levando a uma dieta naturalmente correta. E o principal, trabalha a nossa mente. Por isso que tem todo esse efeito. A gente vai estabilizando o nosso sistema nervoso e modulando o nosso humor, equilibrando as nossas emoções e transformando naturalmente a nossa vida. Então, o yoga, para quem quer emagrecer, é muito benéfico, mesmo que você tenha assim, obesidade, que as pessoas, quando elas estão obesas, elas acham que elas não têm corpo para praticar yoga, porque na mídia em geral, a gente vai olhar aí na internet, as fotos, existe um estereótipo do praticante de yoga que tem que ser assim, corpo definido, magrinho, longilíneo, maravilhoso, lindo, cool, né? E não é assim, gente, isso aí não é assim, são diferentes biotipos. Tem pessoas que têm um biotipo e que por mais que elas se exercitem, por mais que elas trabalhem na academia para transformar o corpo delas,
elas vão ser sempre daquele biotipo, assim como pessoas que têm esse biotipo que é, sei lá, hoje em dia o padrão de beleza diz que é o lindo, é o bonito. Aquilo ali é biotipo, gente, não tem. O que vale é ter um corpo saudável dentro da nossa estrutura. A gente tem que esquecer esses padrões estéticos que as pessoas acreditam e que a própria indústria da moda, em vários aspectos, não, quando eu falo moda não é só roupa, né? Mas as tendências e tudo, as influências na nossa mente, que hoje a revolução digital, ela joga-se muita informação, muita coisa, tipo o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado. Gente, nós temos que ser saudáveis. E uma pessoa saudável é linda por natureza. Não importa se é baixinha, tipo eu sou bem baixinha, né? Eu tenho 1,59 m, mas quando eu comecei a praticar yoga eu tinha 1,57 m. Eu ganhei 2 centímetros só cuidando da minha postura, né? E tem pessoas que são altas, tem pessoas que têm estrutura óssea maior, que por mais que emagreçam, elas continuam sendo robustas. Tem pessoas que são muito magrinhas, que por mais que façam musculação, não ganham massa muscular. Tudo isso é biotipo. O importante nisso tudo é ser saudável. Aqui, em primeiro lugar, e consequentemente aqui. E aí, sendo saudável, nós somos bem-humorados, somos felizes, somos equilibrados e não tem como não ser lindo desse jeito, né, gente? Então, além de emagrecer, o yoga deixa a gente lindo. Não é legal isso? Não sou convencida, gente. Não é dessa beleza que eu tô falando. É de ser agradável. Nós nos tornamos agradáveis, não para os outros, mas nós somos para nós mesmos. Nós nos sentimos confortáveis dentro de nós, nós nos sentimos bem com o que nós somos, com o nosso corpo, com o nosso biotipo, com a nossa mente. Então, não é super legal? Isso sim, gente, é uma dieta que vale a pena, um regime, uma disciplina que vale a pena, que vai te trazendo saúde de dentro para fora, vai te trazendo beleza de dentro para fora e equilíbrio, né? O que é ser magro? É ter saúde, ter equilíbrio no nosso organismo. É isso. Todos nós podemos viver assim e sem se comparar, como eu falei. Biotipos são biotipos. Então, enfim, né? Espero que eu tenha respondido para vocês sobre essa pergunta do yoga emagrece. Emagrece? Emagrece. Emagrece sim. Para quem tem assim bastante sobrepeso ou obesidade, gente, é super recomendado. Venham praticar yoga, não tenham vergonha da limitação do corpo, isso só vai melhorar e rapidamente, porque vocês vão mexer nessa estrutura, nesse metabolismo. Para quem realmente precisa perder muito peso, tem que ter acompanhamento de nutricionista para ajudar a regular a alimentação, e o yoga vai complementar nesse sentido de tornar essa disciplina alimentar mais natural, mais fácil. Também exercícios aeróbicos, né? É importante ter o acompanhamento de um personal trainer para fazer a queima necessária. E a prática do yoga para regular esse metabolismo e a mente, porque daí tudo que vocês conseguirem com a disciplina do nutricionista, do personal trainer, vocês vão manter naturalmente. Não vai ser aquela coisa de chegar no objetivo e aí voltar para o que era antes, porque não consegue manter. Porque enquanto vocês estão nesse processo
de emagrecimento, de perda de peso, vocês também estarão num processo de mudança de padrão mental através do yoga, tá bom? Então, pratiquem yoga, eu sei que eu sou suspeita em falar. Se vocês gostaram dessa live, vai ficar no IGTV, compartilhem. Se vocês conhecem pessoas que vocês acham que vão gostar de saber dessa relação do yoga com o emagrecimento, manda para elas. E é isso, invistam na saúde de vocês, mais do que nunca no momento que nós estamos vivendo. A gente está vendo como um corpo saudável e um sistema imunológico forte faz diferença, tá bom? Então, era isso por hoje. Quero agradecer muito a presença de todos aí na nossa live. Tenham uma maravilhosa noite, um grande beijo e namastê!